Hoje aqui a gente vai explicar um pouco sobre unidade de medidas. Daqui para frente, quando a gente estiver trabalhando com área, volume, medidas linear, eu sempre usei essa tabela, certo? Mesmo na faculdade, quando nas provas tinha que deixar a memória de cálculo, como é que eu fazia nas unidades de transformação? Eu montava a tabela no cantinho e deixava. Um grande exemplo, você sabe que 1 metro equivale a quanto? 1 metro equivale a 100 centímetros. Como é que eu faço para passar isso para lá? Deixar uma coisa aqui primeiro explicar, ó. A gente sabe que todo número ele tem 4 coisas nele que a gente não coloca e sabe que existe. Por exemplo, ele tem o expoente 1, o número 2, ele tem o expoente 1, ele tem uma vírgula, certo? Ele tem um denominador, o denominador nesse caso aqui é 1, e tem um sinal nele que é positivo, certo? Se eu não colocar nada disso aqui, a gente sabe que existe nele, mas ninguém coloca, por quê? Porque sabe que ele é positivo, o expoente é 1, tem uma vírgula e o seu denominador é 1, certo? Então, 1 metro para passar para centímetro, então o 1 está aqui, a vírgula está depois dele. Para você passar para centímetro, você pega essa vírgula, coloca cá no centímetro e completa o resto com 0. Por exemplo, se eu tenho 2 centímetros para passar para metro, eu coloco 2 aqui, a vírgula que está no 2 eu apago ela, passo ela para metro e completo o resto com 0. Se eu tenho um número, 257 centímetros, tenho 257 centímetros, certo? O que eu faço? Eu escrevo ele aqui, ó, centímetro, a vírgula está aqui. Então, eu coloco a vírgula, coloco 7, esse é meu 7, ó, o 5 e o 2. Para passar para metro, o que eu faço? Eu pego essa vírgula, passo ela para 2, aí eu leio assim, ó, 2,57 metros, certo? Nesse caso aqui, como que eu leio aqui em centímetro? 100 centímetros. Como que eu leio esse número aqui em metro? 0,02 metros. Eu quero passar para quilômetro. A gente sabe que 1 quilômetro equivale a quanto? A 1000 metros. Então, eu tenho 1 quilômetro, a vírgula está aqui. Deixa eu apagar aqui para poder preenchê-la aqui, ó. Certo? A gente não usa pincel, usa nada, né? Não usa o apagador. Eu tenho 1 quilômetro. Então, eu pego essa vírgula aqui, coloco ela aqui e eu coloco 0, 0, 0. 1 quilômetro, que é o que estava, para passar para metro, dá 1000 metros, certo? Então, a gente vai entender isso aqui. Sempre quando eu estiver fazendo cálculo, a gente vai montar a tabelinha. No fim da dúvida, você tem a opção de multiplicar por 100, de dividir por 100. Eu te confesso que sempre tive essa dúvida. Então, eu prefiro sempre na tabelinha, a tabelinha não erra. Então, toda vez que a gente estiver fazendo cálculo aqui, quando tiver de fazer uma transformação de unidade de medida, eu vou montar essa tabelinha do lado. A gente vai aprender e colocar na prática nisso aí, beleza? Então, tamo junto aí.